calvinista evangeliza? Existe evangelização nos ambientes reformados? Porque, afinal de contas, se você acredita na predestinação, que Deus decretou a salvação dos seus eleitos na eternidade, por que você evangelizaria? Eles não vão se converter de uma maneira ou de outra? Se Deus já sabe quem vai se converter, você não precisa evangelizar. Essa é a lógica de pessoas que vão, numa apologética infantil, tentar dizer que calvinismo leva à morte das igrejas, porque afinal de contas calvinista não evangeliza. Isso é uma falácia tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista histórico. E é isso que a gente quer desbancar hoje por aqui nesse vídeo. Calvinistas evangelizam? Existe evangelização no calvinismo? Para você que não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito útil se você gosta de Bíblia, de teologia. O YouTube passa a indicar vídeos desse tipo para você se você faz essas coisas. E você pode também passar aqui na descrição, porque hoje a gente vai falar de teologia, mas no meu outro canal, que está aqui na descrição, eu faço estudos bíblicos diários, devocionais, para você que quer crescer no conhecimento da palavra de Deus e refletir nela no dia a dia. Então vai lá, tem no link aqui na descrição também o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico que pode te abençoar. Se você gostar dos meus estudos, te convido a fazer esse curso comigo. Dito isso, calvinistas evangelizam. E eu gostaria então de dar uma olhadinha no relato histórico de calvinistas. Ou vamos dar uma olhada na história do calvinismo para ver se a gente encontra pessoas evangelizando. Então, primeiramente, a gente dá uma olhadinha para ver se isso acontece de fato, se tem gente se convertendo por trabalho de calvinistas. Bom, eu queria lembrar da missionária Mary Slessor, a primeira missionária mulher da Igreja da Escócia, igreja que origina a presbiteriana, que é um trabalho extraordinário. Se você não conhece Mary Slessor, fica o meu convite para que você leia a biografia dela. Se eu me lembrar, eu vou colocar o link aqui na descrição também, para que você conheça a biografia dessa missionária extraordinária, porque é história de missões para você chorar, para você regar o seu coração de lágrimas e ter esperança de que, cara, Deus age poderosamente, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias na vida de calvinistas também, acredite ou não. Então leia Mary Slessor, missionária presbiteriana na Nigéria, tem até estátua para a mulher na Nigéria, porque ela é uma das pessoas que, além de levar o evangelho ali, ela luta contra os abusos da era vitoriana no contexto africano, e além disso, impede guerras tribais, e além disso, impede o assassinato de crianças que nasciam gêmeas. Olha, é de cair o queixo a história dessa evangelista, missionária, extraordinária, chamada Mary Slessor. É um exemplo histórico. Outro exemplo histórico, nós que somos brasileiros deveríamos nos lembrar que a Igreja Presbiteriana chega aqui no Brasil por intermédio de um missionário um missionário evangelista de mão cheia. Ashbel Green Simonton sai lá de Princeton e vem para cá, vem para o Brasil evangelizar. E a Igreja Presbiteriana só existe porque houve o trabalho de Ashbel Green Simonton e gente como ele que foi plantando igrejas no interior do Brasil e evangelizando por ali. Então, calvinistas, sim, evangelizam. Ao longo da história, existem diversos exemplos. Eu citei dois aqui, eu mencionei dois exemplos de calvinistas da minha tradição que evangelizaram e evangelizaram bastante. Ah, vamos olhar para o momento atual. Existe algum missionário brasileiro com atuação tão admirável quanto aquela de Ronaldo Lidório? Olha, veja bem, eu acho que sim, eu acho que existe. Agora, mais admirável do que aquela de Ronaldo Lidório, eu acho difícil.
Então, tanto quanto ele, tem vários, inclusive, missionários brasileiros de mão cheia. Agora, Ronaldo Lidório, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não apenas evangeliza povos não alcançados e não engajados, como oportuniza a chegada de Bíblias até eles, Bíblias das línguas deles. Então, quando a gente chega e fala, calvinista não evangeliza, sabe o que a gente está fazendo? A gente está pegando esses testemunhos desses nossos irmãos em Cristo. Mas eu sou de uma outra tradição, eu sou arminiano, eu sou assembleiano. Respeito a tua tradição, a tua igreja. Eu não sou o presbiteriano ou o tipo de calvinista que acha a assembleia ruim, não. Não, pelo contrário, eu já falei bem da Assembleia diversas vezes aqui nesse canal, Agora, quando nós vemos alguns apologetas arminianos trazendo essa ideia de que o calvinismo ele é a sepultura do evangelho, que calvinista não evangeliza, esses irmãos estão cuspindo no trabalho, estão pisando no trabalho de gente que está indo longe como esses irmãos não têm ido. A Assembleia vai. A Assembleia chega onde o Estado brasileiro não chega, a Assembleia chega a lugares que, cara, é absolutamente admirável o que a Assembleia faz, nesse sentido. Entretanto, esses irmãos assembleianos que estão pisando no trabalho de calvinistas, que são nossos irmãos, que estão chegando onde outros também não chegam, esses irmãos não saem do ar-condicionado, do conforto das suas poltronas e teclados no Twitter ou no Instagram para fazer o que Ronaldo Lidório faz. Então, a primeira refutação dessa ideia de que calvinista não evangeliza é de realidade prática. É de olhar para a realidade e perceber que, sim, eles evangelizam. Aliás, eu o faço como calvinista aqui nesse canal. Com alguma frequência, esse canal que é dedicado a ensino, a estudo, a exposição bíblica, teológica, com alguma frequência eu insiro a mensagem de salvação nesse canal. E sou calvinista. Então, peraí, tem alguma coisa equivocada nessa argumentação. Por quê? Porque o mero exame superficial da realidade, sem muito aprofundamento, já provê evidências de que a afirmação é falsa, falaciosa. Tá? Então, essa é a primeira parte. Vamos olhar para a realidade, vamos olhar para a história. Vamos olhar, porque junto com essa argumentação vem a ideia de que o calvinismo matou o cristianismo europeu, o calvinismo matou parte do cristianismo americano. O maior evangelista americano recente em contexto pós-cristão, ou seja, nas cidades onde o evangelho já não alcança mais, do que eu estou falando? Das grandes cidades, Los Angeles, Nova York, Chicago, Detroit. O grande evangelista recente urbano nesses lugares é um presbiteriano, é o Timothy Keller. E junto com o Tim Keller, o movimento que ele traz de evangelização nesses lugares de pós-cristianismo, vem uma série de igrejas absolutamente vivas e que evangelizam nesses lugares. Inclusive, numa delas em que eu servi e fui membro, a City Church em Fort Lauderdale, durante 3 anos. Uma igreja absolutamente viva, vivaz, numa cidade extremamente desafiadora para a pregação do evangelho e que, de fato, trazia gente por meio da pregação ousada do evangelho em lugares em que muita gente não tem muita coragem de pregar. Ela nasce com o trabalho do hoje pastor Rick Hunter, que se recuperou dos seus abusos de álcool em Alcoólicos Anônimos e passa a evangelizar em Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Os convertidos da evangelização dele nesses ambientes acabam sendo o grupo base para a formação daquilo que é a City Church hoje em Fort Lauderdale. Então, veja só, um mero exame absolutamente superficial de testemunhos ao redor do mundo, em diferentes contextos, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, levam à constatação de que sim, calvinistas evangelizam.
Ponto. Agora, nós vamos para a refutação teológica. Depois a gente vai para a bíblica, tá? Então agora a gente vai para a refutação teológica dessa falácia absoluta. E essa refutação teológica se dá por causa da má compreensão que alguns têm à primeira vista daquilo que o calvinismo é. O calvinismo não é a teologia do Luiz Felipe Scolari. Tá? Filipão, te amo. Mesmo com 7-1, cara. Mora no meu coração, deu a primeira Libertadores pro meu time de coração. Então, ó, te amo. Mas o futebol por resultado que você trouxe para o mundo do futebol nem sempre funciona. Mas funciona no mundo do futebol. No mundo da teologia, e em especial com a mentalidade calvinista, nós não evangelizamos por resultado. E essa é a grande questão teológica. Em outras palavras, quando a gente sai a evangelizar, o que nos motiva a evangelizar não é o resultado final. Se eu evangelizei e fui pregar o evangelho e ninguém aceitou o evangelho aquele dia, eu vou ficar triste pela vida daquelas pessoas. Mas não pelo resultado da minha pregação, porque eu acredito que quem converte é o Espírito Santo, que traz convicção de pecado, justiça e juízo. E, portanto, o que eu tinha de fazer, que era anunciar o evangelho, que era cumprir a ordenança que me foi dada por Cristo Jesus, bom, isso eu fui lá e fiz. Volto alegre para casa por conhecer o meu Deus e por estar em comunhão com o Espírito Santo. Agora, me alegrarei sobremaneira se alguma daquelas pessoas conhecer de fato a Jesus e for transformada porque a amo, mas não pelo resultado numérico, não porque eu saí e a minha pregação foi eficiente. Não, não foi a minha pregação que foi eficiente. Foi o testemunho do Evangelho e o agir poderoso, miraculoso do Espírito Santo de Deus que promoveu um encontro também miraculoso do transcendente com o imanente e ocasionou uma transformação extraordinária e sobrenatural de uma vida cuja minha eloquência jamais seria capaz de fazer. Só quem faz é o agir de Deus. Então a gente não evangeliza por resultado. A gente evangeliza por ordenança. Para cumprir um privilégio que Deus deu a nós, de poder, sem merecer, proclamar a mensagem extraordinária, bela, boa e verdadeira do Evangelho. Ponto. Essa é a questão teológica. Terceiro ponto é o ponto bíblico. O ponto bíblico. A predestinação ou a eleição incondicional, ela não é uma terminologia intrinsecamente bíblica. A eleição incondicional é uma articulação teológica. Agora, predestinar e predestinação é algo que faz parte do vocabulário do apóstolo Paulo. E quando esse vocabulário aparece muitas vezes em contexto missiológico, de gente eleita para ir como ovelha ao matadouro, testemunhar do evangelho. E, portanto, biblicamente, quando a gente encontra a palavra predestinação, a gente encontra na pena, na caneta, nas palavras, em primeiro lugar, de um missionário, que fez viagens missionárias, evangelizando, pregando o evangelho. E, portanto, se a predestinação que a gente prega, em primeiro lugar, vem da pena do apóstolo Paulo, que era um evangelista, por que nós haveríamos de não evangelizar, afinal de contas? Então, é óbvio que um calvinista minimamente instruído nas Escrituras e que conhece a história da sua tradição, pregará ousadamente a palavra de Deus, proclamando o evangelho a tempo, fora de tempo e em todo tipo de lugar. Inclusive naqueles lugares que muitas vezes os nossos irmãos de outras tradições não chegam. E não chegam não porque não queiram chegar, mas porque existem
muitas tradições evangélicas e na multiforme graça e sabedoria de Deus, a igreja foi se formando com essas diferenças, sobretudo para que pudéssemos estar em todos os tipos de lugar. Então, meu amigo, meu irmão, arminiano, calvinista, molinista, de outra tradição soteriológica, meu querido amigo e irmão, abracemos a diversidade que temos em unidade de proclamação do Evangelho, proclamação missionária, proclamação que hoje chega em ambiente de cristianismo, melhor dizendo, de países não engajados, não alcançados e em países de perseguição. Muitos dos seus irmãos perseguidos ao redor do mundo são calvinistas que foram evangelizados por calvinistas. E se você tem dito que calvinista não prega evangelho, você devia estar agora com vergonha e pedir perdão. Não precisa pedir perdão para mim, pede perdão para Deus. E diante de Deus diz, estou arrependido do que eu fiz com os meus irmãos que estão derramando sangue pelo evangelho, coisa que eu nunca fiz. Só o que você está fazendo é derramando sangue do ambiente evangélico ou enfraquecendo com essas críticas absolutamente infundadas e malucas, dando munição para quem quer ver os evangélicos enfraquecidos no contexto brasileiro. Então se arrependa, peça perdão, ore diante de Deus pedindo perdão. Eu sou um calvinista que defende arminiano pra caramba. Fiz isso semana passada num vídeo aqui. Agora, isso não significa que a gente tenha que assistir de braços cruzados, também do outro lado, um tipo de apologética absolutamente perversa, que, além de perverter a verdade e a realidade, ela é mentirosa, essa apologética, ainda caçoa e pisa em cima de gente que está morrendo pelo evangelho nesse exato momento. Se esse vídeo de alguma maneira falou com você, falou ao seu coração, deixa aqui um comentário ou assiste o próximo vídeo aqui da lista, ou passa aqui na descrição e se envolve um pouco mais com o conteúdo que a gente promove aqui nesse canal. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.